Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Vamos repetir comigo? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Meus queridos, sabemos bem da leitura oficial que está em Lucas, no capítulo de número 12, mas eu quero trazer esse texto apenas para a nossa meditação e quero trazer um subtema do que está descrito em Lucas, mas esse subtema seria o adolescente preparado para a vinda do Senhor. Você pode dizer para o seu companheiro aí do lado: adolescente preparado para a vinda do Senhor. E o texto, como está escrito oficialmente em Lucas, vai nos falar acerca do servo fiel. E nesse aspecto compreendemos no seu contexto que revela acerca de Cristo na casa de um dos principais dos fariseus. Porque o contexto do capítulo 12, ela dá início no final do capítulo 11, quando um dos fariseus convida ao Senhor Jesus para uma janta. E neste convite, o Senhor Jesus, ele traz lições espirituais para os seus discípulos e também para os fariseus. E é nessa visão da qual o Senhor Jesus vem nos ensinar que o versículo de número 43, que é onde está o tema, o oficial, nos diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas diante disso, esse contexto, o Senhor Jesus, ele fala com os fariseus, dentro da casa de um dos fariseus. E neste, o Senhor Jesus, ele transmite uma mensagem dura para os fariseus. Ele traz uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo. E é bem verdade que essa mensagem no capítulo 11 e o versículo 50 e 51 ainda do Evangelho de Lucas, vai nos dizer: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. E o versículo 51, acompanhe comigo, por favor, nos diz: desde o sangue de Abel até o sangue de quem? De Zacarias. Lucas capítulo 11, versículo 51, ainda diz: Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo que será requerido desta geração. O Senhor Jesus estava falando que esta geração persegue os profetas. Geração que persegue profeta é uma geração para condenação. E é nesse pensamento que o Senhor, ele transmite uma mensagem de juízo aos que estavam dentro da casa dos fariseus. E não foi poucos. O texto diz do capítulo 12, versículo 1, que foi uma multidão que entrou ali. E é nesse pensamento que compreendemos que a geração maligna é uma geração que persegue, é uma geração que não permite o evangelho prosperar. Esse pensamento também é refletido pelos pais da igreja. Em Atos capítulo 2 e o versículo de número 40, você que é adolescente e gosta de ler a Bíblia, abra por favor, não converse, olhe aqui e veja a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 2, versículo 40 diz: com muitas outras palavras os advertiam,
e insistia com eles, dizendo o quê? Salvai-vos desta geração que perversa. Também ainda no contexto, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, e o versículo de número 15, ele vai nos trazer esse pensamento também, quando ele diz, capítulo 2, versículo 15, da carta escrita aos Filipenses, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha aqui para mim. O texto está dizendo que nós não estamos longe. Infelizmente, estamos entre esta geração. Por quê? Porque lá onde você estuda, tem alguém perverso. Lá onde você trabalha, tem alguém perverso que faz parte dessa geração corrompida. É por isso que o texto não vai dizer que estamos longe dessa geração. Estamos no meio. E por estar no meio, devemos fazer a diferença. E a diferença, queridos, é o que o contexto em Malaquias vai nos dizer. Que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É por isso que o crente é diferente. E o apóstolo, ele diz assim, somos tão diferentes que somos como astros. Brilhamos em meio às trevas deste mundo. É por isso que você é diferente lá na escola. Diga amém por isso. É por isso que você é diferente lá na faculdade. Diga amém por isso. Amém. Lá no preparativo, você é uma diferença. E é nesse contexto que, infelizmente, essa geração corrompida e perversa é uma geração que influencia para o mal. Essa influência, queridos, ela quer devastar a luz. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito, escrevendo, disse que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar o quê? Lá na escola, as virtudes de quem nos chamou das trevas para a luz. É por isso que você fala do amor de Cristo. É por isso que você tem um testemunho cristão. Essa geração perversa, queridos, quer influenciar de uma maneira tal, que quer colocar a goela abaixo, irmão. Nas escolas, ideias satânicas, pensamentos malignos. E essa influência é tal qual que coloca um interesse de entretenimento maior do que Deus. Entretenimento nos jogos eletrônicos, sim ou não? Entretenimento nas redes sociais, mais do que ler a Bíblia e a oração. Entendimento esse, queridos, que faz deixar a pessoa, a mocinha mimada. E eu vou dizer logo para os pais, porque a mocinha é tão mimada que gera um despertar para o namoro antes do tempo, contrariando Cantares capítulo 2, versículo 8. E ainda mais contrariando aquilo que o próprio Deus determinou em Eclesiastes. Mas deixa eu te dizer, esse despertar do namoro antes do tempo não é bom para a tua vida espiritual, não é bom para a tua vida social, emocional e psicológica. O rapaz só tem 12 anos e chega para o pai e diz assim: pai, eu quero namorar. A moça só tem 13 anos
e vê aquele rapazinho na escola e já quer namorar. Mas, posso dizer ou não posso? Mas acorda de 11 horas da manhã com cabelo desse tamanho, irmão. Sendo influenciado. Não tem estímulo para as coisas espirituais. E os pais só concordando. Não tem estímulo para ler a Bíblia. E estamos vivendo um século de analfabetos bíblicos. Até para citar o Salmo 23, que é o Salmo universal, é difícil, irmão. Porque o sentimento é mais para um entreter-se. É por isso que o desestímulo às coisas de Deus vai aumentando por causa de uma geração perversa que quer influenciar uma geração eleita. As facilidades gerando uma mimação. Porque tem que ter o iPhone 14 e bota o pai e a mãe contra a parede, porque quer. É uma geração fast food. Tudo tem que ser no imediato. Porque deixou de meditar, deixou de orar, e a santa paciência ficou de lado, agora tudo é imediato. E estamos vivendo uma geração que anda numa correria tão grande, que acaba perdendo o seu tempo melhor com Deus. É por isso, queridos, que eu acho lindo esse tema. Porque o Senhor há de vir. E quando Ele vier, será que estamos preparados? Prepara-te, ó Israel! É um tempo, queridos, em que é mais fácil ver os lobinhos e as raposas acabando com a vinha do que estar sob torre de vigilância guardando a herança do Senhor. Porque Deus te deu uma herança, diga amém por isso. Deus, Ele te deu uma herança. E essa herança tem que ser zelada, tem que ser guardada. Por isso que é uma geração sem limites. Essa geração sem limite chega num tal ponto em que até um ímpio diz que não há saída para o dilema humano. Um ímpio disse isso. Um certo autor disse: os problemas estão fora do nosso alcance, porque se tornou sem limites. É como se alguns estivessem andando no limite, e o limite, porventura, se fosse deste púlpito para cá, ele está andando no limite. Fora. E isso é um perigo para a tua vida. É um perigo para o teu futuro. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração nessa noite. Passa a ter responsabilidade espiritual.
porque a adolescência vai passar, e depois disso, quais são as tuas memórias espirituais? Mas nessa noite, nesse aniversário, o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo, Ele quer avivar as nossas almas, e por meio da palavra de Deus, Ele quer acender dentro de ti um fogo espiritual, e esse fogo é para a glória dele e para o futuro de paz sobre a tua vida. Aleluia! É nesse contexto que fala da geração, mas também Jesus falou do juízo. Ele falou do contexto de geração perversa, mas ele também falou do juízo que há de acontecer sobre a geração perversa. E é tão grande esse tema que o versículo de número 42, veja comigo, por favor. Capítulo de número 11 e o versículo 42, ele fala acerca desses fariseus que haviam de padecer no juízo. Olha o que diz: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o quê? O juízo e também o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Nesse contexto, veja capítulo 12, versículo 5 ainda, quando ele diz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, porque o homem maligno, ele não teme. Aí o Senhor Jesus, ele falou assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar onde? Onde? No inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O temor é uma das coisas que tem fugido dessa época. E veja que esse juízo também recai para jovens. Eclesiastes capítulo 12, melhor dizendo capítulo 11, versículo 9 e 10. Esse juízo recai sobre a vida do jovem que não teme. Eclesiastes capítulo de número 11, versículo 9 e o versículo 10 nos diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o seu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus, eu não estou escutando os adolescentes, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Versículo 10, olha: afasta, pois a ira do teu coração, e remove da tua carne. Remover da carne o quê? A carne só tem coisa boa? De maneira alguma. O texto está dizendo assim: remove o quê? O mal. Remove da carne o mal. Porque a adolescência e a juventude são passageiras. E deixa eu dizer aqui, o hebraico de adolescência, não se escandalize, está no hebraico. É o texto original do Antigo Testamento. Está dizendo que adolescente aqui é aquele que vive para ter sociabilidade. Ou seja, o texto está dizendo que adolescente é aquele que não é para viver de namoro. Não é para viver com a vida qualquer. É o tempo de estudar e buscar saber.
É isso que o texto bíblico vai nos dizer. É por isso que o tempo de adolescência é um tempo de estarmos na casa do Senhor, buscando a Deus. Ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, meu filho. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te dar dons espirituais e revelar coisas extraordinárias para o teu futuro. É por isso que o Senhor, nessa noite, Ele mexe com os nossos corações, para falar para ti, para mim também, que Ele tem coisas melhores, maiores, extraordinárias, mas depende do crente, depende de ti, ser um servo bom e fiel. Porque o texto diz, do contexto do tema em Mateus, que ele fala da tríplice bondade do crente. Ele fala do crente bom e fiel. Ele fala do crente bom e prudente. E ele fala do crente bom e servidor. O Senhor, Ele quer te dar obra nas tuas mãos. Mas como é que Ele vai confiar essa obra se tu não quer ter compromisso com Ele? Ele quer te dar coisas extraordinárias. Como é que você vai receber se você não está preparado? É tempo de preparação. Assim diz o Senhor nessa noite. Aleluia. O contexto fala da parábola do rico insensato. Ele também fala da parábola da preocupação com as coisas dessa vida. Mas também o contexto fala do servo vigilante. Olha, servo vigilante. Ele traz aqui alguns pontos necessários para a compreensão espiritual. E o primeiro ponto necessário em Lucas capítulo 12 e o versículo 43, nesse contexto do tema, ele vai falar acerca do servo que tem os lombos cingidos. Deixa eu te dizer, o pai quando vai à igreja, ele pega o cinto e cinge o cinto. Ele aperta. Cingir é apertar. Cingir é deixar as vestes adequadas e pronta, de prontidão. Também é estar vestido para uma ação. Cingir aqui é estar vestido para uma ação. Agora imagina comigo o contexto. O Senhor, Ele fala do servo vigilante, que o seu Senhor adivinha a qualquer momento e vai bater na porta. Mas se ele não está preparado para abrir essa porta, ele vai perder a oportunidade. É por isso que o contexto diz, cinge os teus lombos, acocha o cinto, deixa apertado. Por quê? Porque o seu Senhor vai vir a qualquer momento. E se tu não estás preparado ou preparada, deixa eu te dizer, tu vai perder a oportunidade. Mas o texto vai nos dizer aqui, deixa-te cingido para o dia da batalha. Esse dia da batalha vai chegar. Porque o texto grego aqui vai nos trazer cingir o lombo para estar preparado a uma ação de batalha. Estás preparado para uma batalha? Estás preparada, painho e maninha, para uma batalha? Essa batalha, ela trava todos os dias na nossa vida. Provérbios capítulo 31, verso 17 diz, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Jeremias capítulo 1 e o versículo de número 17. Jeremias vai falar acerca do chamado,
Mas para que esse chamado seja efetuado, o capítulo 1, o versículo 17 diz assim: cinge tu os lombos. Aleluia. Cinge, pois, os teus lombos. Levanta-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que temas na sua presença, porque eis que ponho hoje por ti cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Levanta a tua mão para glorificar a esse Deus, porque Ele estará aqui para te cingir de força. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 13. Por isso, disse Pedro, cingido vosso entendimento. Estuda, busca ler a palavra, busca orar, cinge o teu entendimento. Não deixa o pássaro maligno querer fazer ninho, espanta-o, cinge o teu entendimento. Olha, coloca óleo de provisão sobre a tua cabeça, diz o Senhor. Porque o Senhor, Ele vai fazer coisas extraordinárias por meio do teu entendimento. E diz o texto, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos há de ser trazido sob a revelação do Senhor Jesus Cristo. Você quer revelação do alto? Você quer ser usado por Deus? É necessário cingir o entendimento com Bíblia, com a palavra, com a graça do alto, buscando em oração. Tu tens orado, meu filho? Tu tens orado, minha filha? Procura-te agradar a Ele por meio da palavra e por meio da oração. É isso, é cingir o entendimento. Porque não é fácil. Ou você acha que é fácil estar aqui? Ou você acha que é fácil deixar um filho doente em casa? Não é fácil. É necessário um momento de cingir o entendimento. Muitas vezes, eu me lembro bem, na minha adolescência, quando eu li pela primeira vez a Bíblia Sagrada, aos meus 14 anos, meu pastor. E eu me lembro que eu orava horas sentado em minha cama, porque eu morava num beco. Se minha mãe e meu pai estiverem assistindo, sabe, são crentes. Morava num beco, a minha casa era a última. E o meu quarto nem janela tinha. E eu me lembro que eu estava de joelho no meu quarto, orando, pedindo a Deus. Isso era por meio de 3 horas da manhã. Minha mãe se levanta e diz: meu filho, vá dormir. É preocupação de mãe? Vá dormir, meu filho. Eu disse: senhora. Mas eu me lembro quando o Senhor, em uma das madrugadas em oração, ainda na fase de adolescente, me visitou naquele quarto de menos 2 metros quadrados, e eu estava ali, ajoelhado, quando o Espírito do Senhor veio sobre mim e me trouxe um dom de profecia, e eu comecei a falar, e eu me lembro como hoje falou o Senhor para mim mesmo, o que Ele iria fazer sobre a minha vida. Deixa eu te dizer, o que é que está faltando para ti? O Senhor quer revelar graça.
Cinge os teus lombos do teu entendimento. O Senhor quer te utilizar na faculdade, ou você vai deixar ser influenciado pela geração perversa. Ei, o Senhor quer utilizar a tua vida no trabalho, mas será que tu vais deixar ser influenciado? Escolhe. O que é que tu queres? O que é que tu queres, meu filho? Escolhe o teu futuro. Tu queres ser cheio do Espírito Santo hoje para ter graça e sobregraça amanhã? Ou tu queres ser influenciado pela amizade maligna que lá na escola te propõe? Escolhe. Estamos passando uma noite escura sobre a terra. Mas se tu não tiveres candeia com fogo, vai tropeçar, porque é escuro. O texto nos diz que o servo vigilante, ele tem também, além de cingir os lombos, candeia com fogo. Queres experimentar essa candeia com fogo em teu coração? Ou quer só passar por uma festividade, mais uma? Aproveita a oportunidade. Porque o Espírito do Senhor está nesta noite pairando, esperando um coração que deseja um futuro de bênção e de paz. É isso que o tempo é propício. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O tempo é mergulhar no rio da graça. Ei, não é eu que vou fazer isso para você, é você que vai escolher nessa noite. Ei, a água espiritual quer ser derramada, mas você tem que abrir o cântaro espiritual e dizer: Senhor, derrama essa água sobre mim. É porque a vida espiritual é isso, é coisas, olha irmãos, que nós não vamos entender hoje, mas amanhã vamos compreender. O rio da graça estará aqui neste local, para que o Senhor venha derramar sobre a tua vida. Você nem tem experiência ainda, você precisa ter experiências espirituais com o Senhor. Deixa esse rio cair sobre ti, mas deixa que o fogo acende dentro de ti. Ei, você quer ter fogo espiritual dentro de ti? Levanta a tua mão. Todos aqui têm a candeia, e se você tem a candeia, dá um glória a Jesus, Ele é merecedor. A meia-noite é o tempo mais frio. O da raçura de lirrácia. A meia-noite é um tempo de frieza. E essa frieza traz sono espiritual. É a meia-noite. É o tempo de trabalho espiritual. Deixa eu te dizer, eu estava ainda orando, pedindo a Deus, ainda nessa rapidez, para o Senhor trazer uma palavra no meu coração. E Ele me impulsionou a ouvir um hino que o grande coral no Templo Central louva. E o hino que o grande coral tem como tema é o clamor da noite, é um hino antigo. Mas eu pude compreender após uma oração o que o Espírito Santo estava querendo falar ao meu coração. É que nesse tempo de escuridão espiritual chamado meia-noite, ou o que está na parábola, nessa história,
quando reflete a segunda vigília da noite, que é entre as 9 horas à meia-noite. O Senhor Jesus disse que entre esse período tem que ter vigilância, mas também tem que ter candeia acesa. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo me fez entender que na meia-noite há que ter clamor diante do Senhor. É por isso que em Mateus diz que à meia-noite ouve-se o clamor. Quem clamou? Está exclamando à meia-noite. O Senhor, Ele nos chama para clamar à meia-noite. É nessa meia-noite que é o tempo mais difícil, mas o Senhor Ele está nos levantando nessa noite para dizer: clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces.